Olá, turma! Tudo jóia? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renato Borelli, eu sou professor de Direito Administrativo e de Direito Empresarial aqui no nosso GRAM, certo? Nós estamos aí com um bloco para poder falar sobre essa temática, né, que foi escolhida dentro do Direito Administrativo. O nosso evento, na verdade, chama-se, né, Delta PF do zero ao distintivo. Eu vou trabalhar com vocês temas que podem ser, que há uma tendência grande de se cobrar numa segunda fase e também, inclusive, em prova oral, tá bom? Quem tiver qualquer dúvida sobre o assunto e quiser me procurar diretamente para facilitar o contato, pode ir tanto no meu Instagram, Prof. Borelli, é fechado, mas eu respondo os directs, ou então no meu e-mail, que é rcoelhoborelli@gmail.com. Tudo bem? Beleza? Os temas selecionados são, vamos dizer assim, temas quentes. A gente vai ver, inclusive, que há uma relação muito próxima, e isso é característico de provas da OAB. Como assim, Renato? O tema que cai, que tem maior incidência na prova objetiva, acaba sendo cobrado numa discursiva. Sebrasp, em prova de delegado, adora fazer isso. Eu sugiro, tá? De pronto, leitura da legislação, é óbvio, conhecimento em especial de jurisprudência, certo? E ter noção também de doutrina. Não precisa ir muito profundo, não precisa fazer, né, um mergulho na doutrina, mas existem algumas questões que a gente precisa dominar ali um pouquinho da doutrina essencial do direito administrativo. Beleza? A gente fez um levantamento estatístico. Eu coloco, né, não apenas a parte estatística que a gente colocou foi mais focada no Sebrasp, mas eu levei em consideração também concursos de delegado que foram aplicados por outra banca, em especial FGV. Bom, vamos aqui para, né, debatermos um pouquinho em relação aos assuntos. A metodologia e o contexto do nosso encontro foi justamente, né, elaborado com rigor metodológico, considerando aí múltiplas fontes de dados para garantir precisão na identificação dos temas mais relevantes. O estudo abrangeu provas anteriores da polícia, principalmente aí concursos de 2021, 2018, além do histórico completo de cobrança pela banca CESP-Sebrasp em concursos policiais. Fizemos essa análise qualitativa, que a gente vai ver aqui embaixo, a distribuição por tipo de prova, tá? É comum, como eu falei para vocês. Observem aqui, vou mudar a cor, o quadro está escuro. Fase objetiva, por exemplo, improbidade, número 1. O que caiu na fase discursiva? Improbidade. Licitações aqui, ó, 3. Veio para a segunda colocação. Responsabilidade civil, 2. Veio para 3. Atos, controle e poderes. Certo? A peça é sempre peça criminal. Eu coloquei as temáticas porque, vez ou outra, tem questão relacionada ao aspecto administrativo. Utilização, por exemplo, de prova emprestada, né? Questão do dolo. O primeiro tema que a gente vai falar é justamente sobre improbidade administrativa. E aqui tem grande relevância saber como era antes a Lei 8429, das modificações com a 14.230. Julgados, por exemplo, a DI 7042, 7043, tema de repercussão geral, 1199, 4 itens, né, assim, importantíssimos. Inclusive porque a natureza jurídica da lei é de direito administrativo sancionador. E o que a gente sempre aprende no direito administrativo é que, em se tratando de direito administrativo sancionador, o que acontece? Retroage. Só que o julgado do Supremo entendeu o contrário. Muitos, à época, falaram, olha, na verdade o entendimento aqui foi mais de cunho político, porque acabaria
né, esvaindo, ia sumir. Todas as improbidades teriam a prescrição que foi unificada em 8 anos, declarada reconhecida. E aí nós tivemos momentos dentro do tema 1199 que foram trabalhados, certo? Situações das sanções, é importante. O acordo de não persecução cível. Vocês são feras no ANPP, mas a gente tem o ANCP, agora também na improbidade. A questão do dolo. O dolo não pode ser genérico, tem que ser dolo específico. Antes a gente falava no dolo ou culpa. A culpa foi afastada. Agora somente dolo e dolo específico. Eu tenho que ter livre vontade e consciência daquilo que eu pretendo atingir. Vocês estudam muito isso em dolo. Lá no direito penal, né? Na teoria do dolo. Então, temos detalhes aqui que são importantíssimos, certo? E uma outra coisa também que é importante em prova discursiva e em prova oral, você tendo conhecimento a mais do que é perguntado para você, coloca. Mesmo que não esteja no espelho, coloca. Por quê, Renato? Porque demonstra para o examinador domínio do conteúdo. Não é fuga de conteúdo, pode não estar no espelho, mas tenha certeza. O examinador, quando pega a sua prova e olha, lê que você tem conhecimento em relação ao tema, ele lê com outra visão. Ele lê com outros olhos. Ele tem uma boa vontade diferente de pegar uma prova que está ali, né, uma salada, como eu brinco, tudo misturado, certo? Então são cartas na manga que você pode utilizar. Beleza? Tranquilo? Eu fiz o seguinte, trago uma pergunta e trago na sequência um modelo. O modelo não é espelho fechado, não é nada hermético, é um modelo, é uma sugestão. A minha indicação como amigo professor de vocês é que faça a sua resposta. Pega depois o modelo que eu coloquei e dê uma conferida. Confira a fundamentação jurídica, porque é isso o principal cobrado nas questões discursivas e na prova oral. Você precisa desenvolver o raciocínio jurídico. Tá? Vamos então começar, pessoal? Lá na lei tem o artigo 19. O que é o artigo 19? O artigo 19 é um tipo que se aproxima muito da denunciação caluniosa, do 339 do CP. Só que o tipo do Código Penal ele é mais amplo, ele é mais abrangente, ao passo que o tipo que é descrito na nossa lei é como se fosse aquele fofoqueiro que já vai com a má intenção para a abertura de um procedimento para se averiguar a improbidade administrativa. Tá? Então, cuidado. O professor Fernando Capês, nas suas primeiras edições com a 8429, lá nos anos 90, falava sobre a natureza jurídica da lei como se fosse uma lei penal. Baseava-se no artigo 19 e também no aspecto da dosimetria do artigo 12. Porque, ao sentenciar, o Poder Judiciário vai utilizar-se de vários requisitos na dosimetria. E ali também é um ponto importante porque nós tivemos mudanças quanto às sanções. Cuidado com as sanções que são diferentes das cautelares. A cautelar, como a gente estuda lá no processo civil, sei que a galera de Delta não é muito fã de processo civil, mas a cautelar é para quê? De uma forma ampla, genérica, para uma garantia do resultado final. Então, se eu falo que houve um caso de enriquecimento ilícito, eu estou pedindo justamente uma cautelar para quê? Para lá na frente, no momento da execução, existir algo palpável, para que o patrimônio não venha a se esvair, para que haja uma garantia, por exemplo, para o Ministério Público Federal. Ou então, a gente sabe que a legitimidade é concorrente. A 14.230 falava em legitimidade exclusiva. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, só que sem redução de texto, sem mudança no texto, certo?
ampliando para o ente federativo, para o ente que foi lesado. Certo? Belezinha? Então, primeiro a gente vai, ler aqui em conjunto, mas eu quero que vocês façam aí ao contrário. Depois que encerrou o nosso encontro, pega a questão, faz. Será que eu coloquei os dispositivos? Coloquei. Legal. Vamos lá? Preparado? Preparada? Vamos aí. Bom, questão 1. O delegado da Polícia Federal, no exercício de suas funções, determinou a instauração de inquérito contra um desafeto pessoal, sabendo tratar-se de fato manifestamente atípico, com o único propósito de prejudicar a reputação do investigado. Além disso, o mesmo delegado utilizou-se de informações sigilosas obtidas em investigação para beneficiar a empresa da qual é sócio oculto, permitindo que ela vencesse licitação ao antecipar a ação fiscal contra o concorrente. Analise as condutas descritas à luz da Lei 14.231, identificando as modalidades de improbidade, os elementos subjetivos, as sanções e eventual possibilidade de celebração de acordo de não persecução civil. Modelo, de novo, sugestão, tá? Não é nada fechado. O jeito que você escreve é diferente do meu, é diferente do que o João escreve, o José, a Maria, a Helena. Todo mundo tem um jeito de escrever. Então, isso aqui não é hermético, não é padrão. É uma sugestão para você, tá? Vamos aí. As condutas configuram ato de improbidade em duas modalidades graves. Na verdade, a gente vai ver que são 3, tá? Acaba caindo tanto no artigo 9º, 10 e no 11 também. Primeira conduta, a instauração de inquérito contra o desafeto. A conduta inicial está caracterizada no artigo 11. O dispositivo pune condutas que violam os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, sendo especialmente relevante o inciso 5º, que tipifica frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concursal de seleção ou o caráter objetivo seletivo para cargo ou função pública. O inciso 5º refere-se a processos seletivos. Só que o caput ele é genérico. Aqui, toma cuidado. Por que toma cuidado? O artigo 9º e o artigo 10 traz um rol de condutas exemplificativas. Por quê? Lá no finalzinho fala notadamente. Notadamente, ou seja, aquelas, em especial aquelas, mas podem ter outras condutas de enriquecimento ilícito, de dano ao erário, que configurem, que caracterizem improbidade administrativa e não estejam ali descritas. O artigo 11, nos seus dispositivos, traz um rol taxativo e não exemplificativo. Mas eu posso, com base nos princípios do artigo 11, do caput do artigo 11, tratar de outras condutas. Isso já existia, inclusive, antes da mudança, com o caso de nepotismo. Agora, o nepotismo está expresso lá no artigo 11 como ato de improbidade. O STJ falava, olha, o nepotismo não está, mas acaba se enquadrando por violação expressa aos princípios do caput. Tá? Atenção especial quanto a esse ponto, certo? Questão importante também, que a gente não teve manifestação expressa ainda. Duas condutas horríveis dentro, por exemplo, de qualquer circunstância de trabalho. O assédio moral, o assédio sexual. Está no artigo 11? Não. A gente não tem nenhum dos incisos. É taxativo, Renato. E agora? Agora é que podemos, principalmente vocês, como futuras delegadas e futuros delegados, enquadrar em violação a princípios do caput do artigo 11. E é isso que a banca de vez em quando pode puxar. É o que eu falo. A banca quer o quê? Que você
desenvolva um raciocínio jurídico. Tá bom? Então, continuando. Aqui, como eu falei, exemplos, né? Uma sugestão. No caso, existe uma flagrante violação ao princípio da impessoalidade, ao utilizar-se o delegado a prerrogativa funcional para perseguir o interesse pessoal contrário ao interesse público. A instauração do inquérito é ato privativo da autoridade e deve fundamentar-se em justa causa, notícia de crime com indícios mínimos de autoridade e materialidade. Ao instaurar o procedimento, sabendo tratar-se de fato atípico, apenas para prejudicar desafeto, o agente pratica abuso de poder e desvio de finalidade, malferindo direitos fundamentais do investigado. Presunção de inocência, a honra, a imagem. E quanto ao elemento subjetivo, o artigo 11 passou a exigir o dolo após a reforma de 2021. A gente viu aí a culpa já era. A culpa era admissível só no artigo 10. Dolosa ou culposa, que em 2018, inclusive, os tribunais pararam de aplicar a modalidade culposa no artigo 10, falando que era inconstitucional. Como é que um gestor público, um administrador, iria praticar um ato de improbidade, né, por negligência, imprudência, por imperícia? O dolo tem que ser um dolo específico e não dolo genérico. E aí a gente continua, né? Ressalta-se aqui que é necessário o dolo específico, né, de causar dano ao erário. Basta o dolo genérico de violar, né, os princípios administrativos, e que a conduta também pode, isso aqui é uma carta na manga que você vai utilizar, pode ser também, né, vista como abuso de autoridade nos termos da Lei 13.869. A segunda conduta, que é o uso de informações, acaba caindo aí no artigo 9º e no artigo 10 também. 9º, porque ao ferir mediante a prática de ato doloso qualquer tipo de vantagem patrimonial. A utilização de informação privilegiada obtida no exercício da função para favorecimento pessoal caracteriza enriquecimento ilícito indireto, já que a empresa beneficiada pertencente ao agente, ainda que seja um sócio oculto, né, a vantagem patrimonial é presumida pela vitória lá no procedimento de licitação. Certo? Paralelamente, tem prejuízo ao erário, pois a licitação viciada, né, com informação aí com informações privilegiadas, resulta em contratação sem observância da isonomia e da competitividade, princípios da lei de licitações. Mencionamos o artigo 10, no seu inciso 14, falando qual que é o tipo em si, né? E que, quanto ao elemento subjetivo, o artigo 9º exige o dolo, a gente já viu, inequivocamente presente no caso. Trata-se de dolo direto, com plena consciência e vontade de obter a vantagem indevida. Sempre dolo específico e não dolo genérico. Para todas as nossas condutas. Artigo 9º, 10 e 11. Perfeito? Para o artigo 10, aqui, admite-se o dolo, o elemento mais grave, evidenciado pela premeditação, pela ocultação, né, da condição de sócio, e o juiz deve considerar esses parâmetros do artigo 17, parágrafo 12, incluindo a extensão do dano, do proveito patrimonial, do valor do patrimônio ou da remuneração do agente, entre outros. No caso concreto, né, tratando de delegados de Polícia Federal, autoridade com elevado grau, e considerando a gravidade, as sanções devem ser aplicadas próximas aos patamares máximos. Possibilidade de acordo de persecução civil, preencher os requisitos. Artigo 17b permite para atos que não estejam vinculados a crime com pena máxima superior a 4 anos. 17b, parágrafo 1º, vedações quanto a atos dolosos, lá do 9º, atos que causam dano à integridade física ou psicológica, quando o agente já tiver sido condenado ou celebrado acordo anteriormente. E aí a gente fala por que não é possível o acordo nessa situação específica. Né? Quanto à primeira conduta, em tese seria possível, né, se não tivesse vinculado a crime com pena máxima superior. E o crime de abuso de autoridade tem pena de 1 a 4, podendo viabilizar o acordo quanto a esse ato, se fosse isoladamente considerado. E aí é justamente esse ponto que vocês vão aí, né, fazer a discursiva de vocês, tá?
Licitações agora. Licitações a gente sabe que houve uma migração. Antes, a Lei 8 Capiroto, 8666, trazia os crimes. Só que agora houve o quê? Uma migração para o Código Penal. Então, a licitação pode tanto cair na sua questão discursiva como na peça. 14.133 é ruim? É péssima. Por quê? É uma lei técnica, uma lei que traz parte já prevista anteriormente na 8666, só que agrega jurisprudência da STJ, do Tribunal de Contas da União, doutrina e nada, né? Nada de braçada em relação a outros elementos, tá? Bom, grau de relevância, 90%. Vamos mudar aqui, 90%. Provas discursivas, 80%. Uma revolução completa que nós tivemos com a chegada da 14.133, tá? Essa mudança, quando tem mudança legislativa ainda, a mudança foi em 2021, tantos concursos já se passaram, né? 2021, depois a gente teve prova de delegado 2025, enfim, caminha. Mas mudanças assim, o examinador gosta de novidade, mesmo não sendo tanta novidade, tá? Vamos aí. Então, essa mudança torna aí o tema prioridade absoluta, tá? Incluindo aí, né, com certeza, o próximo concurso também. O tema relaciona-se diretamente com os crimes investigados, como fraude à licitação, cartel, corrupção em contratações públicas. Frequência, aquilo que a gente viu, 2 a 3 questões, caiu na segunda fase, tá? É comum cobrar também na peça, porque é uma representação por fraude. E está entre os 3 tópicos mais cobrados, conforme a gente viu, né? Improbidade, licitações, responsabilidade civil também, tema aí de grande importância para vocês, tá? Outro aspecto aqui da 14.133 para vocês ficarem ligados, Não vai cair uma questão simples falando assim, né, fale sobre os princípios. Pode até abordar um princípio ou outro, mas vai ter questão com maior profundidade. O que você recomenda? A leitura da lei é essencial. E existem algumas jurisprudências também sobre o assunto, que você precisa conhecer. Verifiquem dentro do código de vocês a alteração, por quê? Em relação a valor, muda constantemente, tá? Contratações diretas, isso vai fazer toda a diferença. Se o seu vademecum, por exemplo, está desatualizado, o que acontece? Você vai e reconhece aquilo, né, como uma contratação direta ilegal, mas o valor foi ampliado e agora é uma contratação legal, tá? Quando eu atuei em vara criminal, por 2 vezes, quando eu fui juiz na 5ª região e juiz na 1ª região. Gente, pautas da audiência da tarde, vamos colocar aí que geralmente 1 ou 2 eram custódia. Eu fazia uma média de 6 a 8, entre 6 e 10 audiências à tarde. Quando era audiência muito pesada, acabava que a gente também transferia para a parte da manhã. Mas crimes, na época que eu trabalhei, não era ainda a 14.133, mas crime envolvendo licitação no âmbito da Justiça Federal, e vocês serão delegadas e delegados da PF, trabalharão direto com a MPF e Justiça Federal, é, assim, grande parte, tá? Na 5ª região eu via também muito, mas acompanhado mais de roubo de agências, né, da Caixa Econômica, roubos de agências dos Correios, então tinha também esse ponto, mas vocês com certeza vão trabalhar demais com situações aí como fraude, por exemplo, em processo licitatório, tá bom? Questão 2, vamos só passar os olhos, né, para a gente poder ver os assuntos aí. A Polícia Federal pretende adquirir um sistema integrado de investigação criminal
com tecnologia de inteligência artificial inexistente no mercado nacional nos moldes desejados. A solução demanda um desenvolvimento conjunto com fornecedores, sendo necessário diálogo prévio para definir especificações técnicas. Falou em inteligência artificial, falou em questão de tecnologia, nós estamos perante situação aí de diálogo competitivo, nova modalidade, tá? Paralelamente, a necessidade urgente de aquisição de viaturas cujos valores são inferiores ao limite legal de dispensa, considerando a lei disserte sobre modalidade licitatória adequada para a aquisição do sistema de inteligência e a possibilidade e limites da dispensa para a aquisição de viaturas e os princípios aplicáveis a ambas as contratações. Então a questão envolve, no modelo de resposta na nossa sugestão, envolve a análise de duas contratações distintas. Primeira, modalidade para o sistema de inteligência artificial. Falei para vocês, se tratar de tecnologia, diálogo competitivo. Porque a administração pública demanda ainda muita expertise do setor privado. Já há um grande desenvolvimento. Para vocês terem noção, em alguns fóruns, os andares e sessões judiciárias também, os andares onde há vara criminal possuem sistema de câmera integrada que já faz uma leitura por meio de inteligência artificial do rosto da pessoa e se comunica diretamente com o banco de dados do BNMP. Olha como é importante isso. Então, a administração precisa, esse diálogo competitivo, todo mundo fala, essa nova modalidade foi de uma aproximação, mas uma aproximação por ainda ter ausência. A gente não tem esse desenvolvimento dentro. A gente não tem, por exemplo, no Poder Judiciário, um determinado departamento que é voltado apenas para essa área. Não é. Esses dias, recentemente, eu peguei um caso e fui atrás, não é vara criminal, mas eu desconfiei quando eu vi que a outra parte era uma situação de pensão que tinha juntado a ficha financeira. Observem, a ficha financeira do falecido. Eu falei, tem coisa errada. E aí que eu fui descobrir a estrutura, mas que mesmo assim ainda carece de muita demanda, de conhecimento do setor privado. Eu falei, ficha financeira, como é que a outra parte juntou isso? A ficha financeira, só quem tem acesso é quem recebe. No caso, a pensionista. Era uma briga, porque a pessoa foi casada por um período, separou, ficou com uma outra pessoa, depois, quando já enferma, a outra pessoa que ela ficou largou, e a primeira esposa vai e volta, e fica com ele até o final, os últimos dias de vida. E a outra parte pegou e juntou a ficha financeira. Eu falei, isso aqui está errado. Aí fui conversar no setor de informática, fui conhecer a parte de estrutura de rede, o que eles chamam de infra, a infraestrutura toda, e vi que é um mundo completamente, uma matrix de tanta viagem que é aquilo ali, para você verificar endereço de IP, máquina acessada, computador, qual local, pelo endereço de IP, região, tudo. E quem é que trabalha nessa parte? Tem servidores, claro, tá? Servidores analistas, por exemplo, da parte de informática, mas a grande parte são terceirizados de empresas justamente que fazem esse serviço. E que agora com a 14.133 participam dessa modalidade de diálogo competitivo. Então, o diálogo competitivo que é destinado para contratações que envolvam inovação tecnológica, procedimento, aí a gente vai falando, é a realização de diálogo com licitantes, visando desenvolver alternativas capazes, somente depois dessa fase que os licitantes apresentam as propostas, e aí você vai narrando, tá? O que é, como é que funciona, dentro, inclusive, da própria legislação que traz instrumentos para você fazer toda essa descrição. A dispensa para viatura. Quanto à aquisição de viaturas com valores unitários inferiores, aplica-se a hipótese de dispensa, lá do artigo 75, inciso 2º.
Segundo o dispositivo, é dispensável a licitação para contratação com valores inferiores a 100 mil, no caso de compras de serviço, atualizado atualmente pelo IPCA-E. A aplicação da dispensa encontra limites importantes. O artigo 75, por exemplo, parágrafo 1º, veda o fracionamento. Assim, se a polícia pretende adquirir múltiplas viaturas cuja soma supere, não pode fracionar em diversas contratações. A soma deve considerar a totalidade. O TCU, inclusive, possui entendimento consolidado de mesmo objeto no exercício financeiro. No sentido de que o fracionamento irregular para burlar limites configura uma irregularidade grave. Pode ser, inclusive, crime de dispensa irregular, nos termos do 337-E. E mesmo na hipótese de dispensa, a administração tem que observar o procedimento simplificado com divulgação de intenção da contratação. Tá? A dispensa não afasta a necessidade justificativa quanto à escolha do fornecedor. Essa necessidade justificativa, olha aqui, ó, você podia aqui utilizar uma outra carta na manga. O que você podia falar? Sobre o princípio da motivação. A gente sabe que a administração pública tem o dever de motivar as suas decisões. Nesse caso, ela tinha que motivar, tá? Podia falar um pouquinho sobre o princípio da motivação. Um princípio implícito, mas que rege a administração pública. Certo? E os princípios aplicáveis, no caso, que estão lá no artigo 5º, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Além desses, vinculação ao instrumento convocatório, né? Exige que na licitação de diálogo competitivo sejam rigorosamente observadas as regras do edital. Julgamento objetivo, que impõe os critérios de seleção, competitividade, economicidade. Então você iria falar um pouco sobre esses princípios. Foi o que eu comentei com vocês logo lá no início, na nossa abertura. Não que a prova vá cobrar, né? Discorra sobre os princípios lá do artigo 5º. São mais de 20. Não vai fazer isso. Mas correlacionar um princípio a uma determinada situação é justamente isso que foi colocado aí, tratado conosco. A motivação prevista, né, expressamente também no artigo 5º exige fundamentação. Foi o que eu falei. Aqui você podia falar, né? Que eu brinquei aí, ó, é uma carta na manga. Falar sobre o princípio, discorrer um pouquinho. E o desenvolvimento nacional sustentável, né? Impõe consideração de critérios ambientais, sociais e econômicos, podendo estabelecer requisitos de sustentabilidade. E, concluindo, a lei ampliou, né, o instrumental de contratação, criando mecanismos adequados a diferentes realidades, mas manteve rigorosos controles e princípios que visam garantir eficiência, transparência e legalidade, devendo a polícia observar criteriosamente esses requisitos em ambas as contratações analisadas. Agora, a responsabilidade civil do Estado. Grau de relevância, importante aí, ó, 88 de 100, né, 5 estrelinhas. Fiquem ligadas, porque a gente sabe que com o caminhar, né, da nossa jurisprudência, a gente veio evoluindo e a responsabilidade objetiva, lá do 37, parágrafo 6º, que nós temos como base a teoria do risco administrativo e, excepcionalmente, o risco integral. Fiquem atentas com o quê? A omissão específica responsabiliza o Estado. A omissão genérica, a gente vai para a teoria civilista. Vai se verificar se houve dolo ou culpa. Certo? A omissão genérica não traz de imediato a responsabilidade objetiva. Tá bom? A gente precisa de uma omissão específica. O suicídio do detento. Cuidado com o comando da prova. Se a pessoa simplesmente da noite para o dia já caiu no FGV, o detento mostrava-se bem, né? Amplo ali, ó, né? Tranquilo, pleno, tá? Fazendo oficinas, leitura, a remissão da pena tranquila. Todas as vezes que tinha contato com advogado, familiar, falava na expectativa da sua saída, que estava, né, ali, já estava ambientado, e da noite para o dia ele aparece, né, morto, suicidou-se.
A responsabilidade é objetiva? Não. Não tinha nenhum indício. Houve uma omissão, mas não foi uma omissão específica. Houve uma omissão genérica. Não tinha um agente, na hora que ele se preparava ali para os atos de execução, amarrar, por exemplo, né, um lençol, uma faixa, um pedaço de pano, uma camiseta, né, puxar até seu estrangulamento total. Diferentemente de uma pessoa que está dentro do sistema penitenciário e já de muito tempo questiona, tem atendimento com psicólogo dentro do sistema, toma remédio, quando encontra o advogado fala, não estou aguentando mais, eu vou me matar, tentou já uma vez suicídio, certo? Cuidado com esses casos, porque já caiu em prova objetiva e caiu em especial em prova discursiva. Tudo bem? O artigo 5º, inciso 49, fala sobre o dever de tutela, né? O dever de zelar pela vida, mas ficar ligada, porque essas situações do suicídio, tem gente que vai no bate-pronto, como vocês vão falar na polícia, BP. Sabe o que é BP? Quando você para a viatura de ré, tá? Você já fica ali só, né, olhando, mirando o local, certo? Mas quem mora, por exemplo, na Flórida, se parar o carro assim, lá dá problema. Cultura inútil, não vou falar nada aqui sobre isso não. Então, pessoal, cuidado, porque tem gente que já vem de imediato. Não, houve suicídio, é responsabilidade objetiva. Cuidado, não é de pronto, tá? Fuga de estabelecimento prisional, também tema que já caiu em segunda fase, já caiu em prova oral. A fuga, fugiu. Se no momento da fuga inicia-se uma perseguição, eu gosto de fazer um comparativo com o processo penal com a situação de prisão. Nós temos ali um momento de flagrância, certo? Como assim, Renato, momento de flagrância? Está todo mundo envolvido atrás daquela, né, da apreensão daquela pessoa que fugiu. Vamos dar um exemplo. Quando eu era da 5ª Região, eu fui corregedor do Presídio Federal de Mossoró. Morava em Natal, mensalmente eu ia para Mossoró fazer correição, certo? Conversava lá com o diretor, conversava com os presos que queriam conversar comigo. Na época tinha lá, né, um camarada, gente boa, que sempre pedia livro, pedia roupa íntima. E depois, anos, décadas que eu saí de lá, houve uma fuga. Houve uma fuga e teve uma perseguição enorme. Os dois que fugiram lá de Mossoró, e foi Polícia Federal, PRF, Polícia Militar, Polícia Civil do Estado, acho que até a Polícia Civil da Paraíba foi também participar da operação. Os dois praticaram vários crimes durante esse momento de perseguição. Entraram em loja, roubaram pessoas, furtaram roupa, certo? O Estado responde. Se estiver no momento da perseguição, responde. E se não estiver, não responde. Aí vamos para o caso do Lázaro, 2021. Todo mundo se recorda? Lázaro nasceu inteligentíssimo, só que com a mente voltada para o mal. Lázaro foge em 2008 do sistema penitenciário daqui de Brasília, uma cadeia chamada Papuda. Ele foge e o cara é tão, né, tinha a cabeça tão voltada para o mal. Geralmente fuga você vê ou na lateral, onde tem janela, aquelas barras, ou então cava, túnel, tatu. Lázaro não. O cara fez um buraco no teto e fugiu da Papuda. Só que ele fugiu e não teve perseguição. Ele foi embora. Foi lá para a terra dele. Anos depois, mais de 10 anos depois, ele vem para Brasília, para a região do entorno, e começa a praticar atos criminosos aqui. Estupro, latrocínio, invasão de propriedade privada. O Estado responde por esses crimes? Não. Não existia mais perseguição. Então, se a gente faz um paralelo, fica melhor para você gravar. Se há a flagrância,
Aquele momento de busca, ok. 3 dias de busca intensa. Cães farejadores, a polícia ali, né? Você vê, fica sempre a imagem de longe ali, né? Das TVs, o pessoal com graxa no rosto, né? Escondido com um fuzil na mão, capacete, né? Aquela aparelhagem toda ali, todo aparamentado, né? Escondido em cima de árvore. Se está tendo um momento de perseguição e os crimes que são praticados pelo detento, há responsabilidade objetiva. Acabou esse momento de busca, acabou a responsabilidade. Se você conseguir fazer esse raciocínio, por que acaba depois? Porque existe o que a doutrina e a jurisprudência falam, rompimento do nexo causal. Nós temos 3 elementos para a responsabilidade objetiva. A conduta oficial, o resultado danoso e o nexo causal. O nexo causal liga a conduta com o resultado. Joia? Beleza? Então, rompeu, não tem mais. Beleza? Tranquilo? Responsabilidade civil. Fiquem atentos, então. Informativo, jurisprudência em tese, tá? Ação regressiva tem sido objeto. A gente sabe que a ação regressiva, o que acontece? Eu, particular, sofri o dano. Eu vou ajuizar a ação contra o Estado. O Estado é condenado. O Estado entra com ação regressiva contra o agente público. O agente público, essa ação, ela tem caráter de responsabilidade subjetiva, pois o próprio texto constitucional fala de forma clara. Vai se verificar a ocorrência de dolo ou culpa. Não discute mais nada em relação à outra. A outra transitou em julgado, acabou. Aí o agente público fala, não teve dano. Que não teve dano, já foi comprovado, transitou em julgado. Nós estamos agora aqui verificando apenas o quê? A sua conduta. Houve dolo ou foi modalidade culposa? Só isso. Beleza, pessoal? Tema, né, com fundamento constitucional direto, ampla jurisprudência também aí consolidada pelos tribunais, especialmente STF e STJ. Relaciona-se com a atividade policial, né, por causa das ações indenizatórias. E aqui estatística de cobrança para vocês. Pontos de destaque para estudo, para revisão. Teoria do risco versus o risco integral. Risco integral só existe quando? Quando houver previsão, seja na nossa Constituição ou na lei. Atos terroristas, certo? Quando tivermos também acidentes nucleares, danos ao meio ambiente, risco integral. O resto, teoria do risco administrativo. No risco integral não se fala em causas excludentes, causas atenuantes. No risco administrativo existe fortuito maior, causas, né, de exclusão, responsabilidade exclusiva da vítima, responsabilidade de terceiro. Tudo isso no risco integral. No risco administrativo. No risco integral não tem excludente nem atenuante. Tá? Beleza? Então, a responsabilidade de atos comissivos, as omissões, lembrar, em se tratando de omissão específica, é responsabilidade objetiva, ação de regresso, as excludentes, tá? Responsabilidade por atos judiciais, danos causados por agentes públicos em serviço. Aqui eu sugiro, inclusive, para vocês, deem uma lida, até assistam também, que eu acho muito interessante esse caso, chama o caso Barbodega. Ficou muito famoso em São Paulo na década de 90. Vamos para a questãozinha, questão 3. Vamos lá. Durante a operação policial realizada pela PF, para cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço indicado na decisão judicial, os agentes se equivocaram em ingressar em residência vizinha, pertencente a pessoa estranha. No local, os policiais apreenderam objetos pessoais, quebraram portas, causaram danos ao imóvel. O proprietário ajuizou a ação de indenização contra a União, pleiteando reparação por danos materiais e morais.
Analise a responsabilidade civil do caso, né, os fundamentos constitucionais e legais, a possibilidade de excludentes e a eventual ação de regresso e a natureza jurídica da responsabilidade. Bom, a situação aí tranquila, né? Nós temos um caso de responsabilidade objetiva, certo? Envolvendo policiais. Artigo 37, parágrafo 6º, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado respondem pelos danos, assegurado o direito de regresso, como eu falei para vocês. Essa ação, ela tem caráter de responsabilidade subjetiva. A norma adota a teoria do risco administrativo, né? O Estado responde pelos danos causados, tá? Independentemente de culpa ou dolo, bastando aqueles 3 elementos que nós falamos. Analisando o caso, houve equívoco claro dos agentes, né, que executaram o mandado de busca e ingressaram em residência diversa daquela indicada na ordem judicial, causando danos materiais. Então nós temos um ato comissivo ilícito praticado por agentes públicos federais no exercício de suas funções, cumprindo-se os requisitos da responsabilidade estatal. A conduta do agente, o dano material e moral e o nexo causal entre a conduta e o dano. A União é a pessoa jurídica que deve figurar no polo passivo, por ser a entidade federativa a qual está vinculada a Polícia Federal. A responsabilidade é primária e solidária, não podendo a União alegar que a culpa foi exclusivamente dos agentes, uma vez que a responsabilidade dispensa essa análise. A natureza. Ato comissivo é ato por ação. Então nós temos a responsabilidade objetiva na modalidade do risco. O proprietário não precisa demonstrar dolo ou culpa. O STF e o STJ possuem jurisprudência consolidada nesse sentido, de que em atos comissivos a responsabilidade é objetiva e o particular não necessita provar má-fé, negligência ou imperícia. Diversa seria a situação se o dano decorresse de uma omissão estatal, hipótese em que a jurisprudência dominante exige a comprovação da culpa, adotando-se a teoria da culpa do serviço ou faute do serviço, para quem gosta aí do galês. Certo? Pessoal, era isso. Os 3 principais temas. Eu coloquei aqueles outros, mas esses são os temas mais importantes, até porque o nosso tempo é muito curto, de 50 minutos. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, e-mail, Instagram, fiquem à vontade, certo? O papel nosso, fundamental do GRAN, é o quê? Ajudar vocês na preparação para que vocês consigam alcançar o sonho de aprovação. Conte comigo, conte conosco, até o próximo encontro. Tchau, tchau.